Boa noite, docente. Boa noite a todos que me acompanham. O meu nome é Palmira Balati. Estou aqui para apresentar mais um trabalho sobre norma contabilística de relato financeiro 12, que é imposto sobre o rendimento corrente, sobre rendimentos correntes e diferidos. O meu trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivo, âmbito, conceitos, método de efeito fiscal, reconhecimento de ativos por impostos devidos e passivos de impostos diferidos, mensuração, contabilização de impostos correntes e diferidos e exercícios. O objetivo desta norma é de estabelecer tratamento contabilístico dos impostos sobre os lucros, designadamente como contabilizar as consequências atuais e futuras. No âmbito para efeitos desta norma, os impostos sobre o rendimento incluem todos os impostos baseados nos lucros tributáveis, quer sejam impostos nacionais, quer sejam impostos estrangeiros. Esta norma não trata dos métodos de contabilização de subsídios do governo ou de créditos fiscais por investimento. Porém, esta norma trata de contabilização das diferenças temporárias que possam resultar de tais subsídios ou créditos fiscais. Irei cá definir os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos. Os ativos por impostos diferidos são montantes de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos futuros relativos a situações específicas. Os ativos por impostos diferidos surgem quando uma empresa paga mais imposto do que realmente deve em um determinado período, e esse valor pode ser recuperado em períodos futuros. Isso geralmente ocorre quando devido a diferenças temporárias entre o lucro contábil e entre o lucro contabilístico e o lucro tributável. Temos como exemplo de uma empresa que pode reconhecer uma despesa de depreciação maior para fins contabilísticos do que para fins fiscais. Se a depreciação contabilizada é maior, isso reduz o lucro tributável no presente, resultando em um imposto sobre o rendimento menor. A diferença criada pode ser considerada um ativo por impostos diferidos, já que a empresa pagou menos imposto agora e poderá recuperar esse valor em anos futuros. Passivos por impostos diferidos são montantes de impostos sobre rendimento a pagar em períodos futuros relativos a diferenças fiscais e temporárias. Esses passivos ocorrem quando uma empresa paga menos imposto do que deveria devido a diferenças temporárias, resultando em um imposto sobre o rendimento a pagar em períodos futuros. Temos também um exemplo de se uma empresa reconhece receita antes de ela ser tributável, como na venda de um produto com pagamento parcelado. Isso pode aumentar seu lucro contabilístico no presente. No entanto, quando a receita ainda não foi recebida e, portanto, não é tributada até que seja efetivamente recebida, isso cria um passivo por impostos diferidos. A empresa terá que pagar mais impostos no futuro quando essa receita for reconhecida para fins fiscais. Ou seja, de uma forma resumida, os ativos por impostos diferidos são impostos pagos a mais agora que podem ser recuperados no futuro. Os impostos passivos ou passivos por impostos diferidos são impostos pagos a menos agora que precisam ser pagos no futuro. As diferenças temporárias são diferenças temporárias de que resultam quantias que são dedutíveis
na determinação do lucro tributável de períodos futuros. Essas diferenças temporárias referem-se a situações em que o valor contabilístico de um ativo ou passivo difere do seu valor fiscal, resultando em efeitos tributários que se manifestarão em períodos futuros. Essas diferenças surgem devido à aplicação de diferentes princípios contabilísticos e normas fiscais. Temos exemplos de diferenças temporárias à depreciação. Na contabilidade, uma empresa pode usar o método da depreciação linear para registrar a depreciação de um ativo ao longo de sua vida útil. Para fins fiscais, a empresa pode optar por um método acelerado que permite uma maior dedução nos primeiros anos. Na diferença temporária, no início, a despesa de depreciação será maior para fins fiscais do que para a contabilidade, criando uma diferença temporária que resultará em uma maior carga tributária futura. Temos também as provisões. Na contabilidade, uma empresa pode reconhecer uma provisão para contingências como processos judiciais, assim que a obrigação for identificada. E para fins fiscais, essa provisão pode não ser dedutível até que o pagamento seja efetivamente realizado. A provisão reconhecida contabilisticamente diminui o lucro contabilístico, mas não afeta imediatamente o lucro tributável, resultando em uma diferença temporária. As receitas diferidas na contabilidade, uma empresa recebe pagamento antecipado por serviços que serão prestados no futuro e reconhece isso como receita diferida. E para fins fiscais, essa receita pode ser reconhecida imediatamente. A receita é registrada contabilisticamente como uma obrigação ou passivo até ser realizada. Então, enquanto para impostos ela é considerada receita imediatamente, levando a uma diferença temporária. Na base fiscal, encontramos dois tipos de bases, que são a base fiscal de um ativo e a base fiscal de um passivo. Na base fiscal de um ativo, a quantia será dedutível para fins fiscais contra quaisquer benefícios econômicos tributáveis. Na base fiscal de um ativo, a sua quantia é registrada menos qualquer quantia que seja dedutível para efeitos fiscais em períodos contabilísticos. Alguns itens têm uma base fiscal, mas não estão reconhecidos como ativos ou passivos no balanço. Por exemplo, algumas despesas são reconhecidas como um gasto no período contabilístico em que são suportados, mas podem não ser dedutíveis na determinação do resultado tributável desse período. A diferença entre a quantia que as autoridades fiscais permitem deduzir nos períodos futuros e a quantia registrada na contabilidade de zero é uma diferença temporária dedutível que dá origem a um ativo por impostos diferidos. Os métodos de efeito fiscal referem-se a como os impostos impactam a análise financeira e a tomada de decisões nas empresas. Temos o método dos impostos a pagar e o método do efeito fiscal. No método dos impostos a pagar, esse método considera os impostos que a empresa deve pagar em um determinado período. E no método do efeito fiscal, esse método analisa como as decisões financeiras da empresa afetam sua carga tributária ao longo do tempo, considerando também benefícios fiscais e deduções. Temos um exemplo em que uma empresa decide investir em um novo equipamento que custa 50 mil meticais e tem uma vida útil de 5 anos. Se a empresa puder depreciar esse equipamento, isso pode reduzir sua base tributável ao longo dos anos.
Reconhecimento de ativos por impostos diferidos e de passivos por impostos diferidos. Temos as diferenças temporárias tributáveis, na qual essas diferenças eu já havia mencionado antes. Essas diferenças devem ser reconhecidas por passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto quando tais passivos por impostos diferidos resultem no reconhecimento no momento inicial de goodwill ou do reconhecimento no momento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja uma concentração de ativos empresariais e na data da transação não afete quer o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal. O reconhecimento de um ativo pressupõe que a sua quantia registrada será recuperada através de benefícios econômicos que fluirão para a entidade no futuro. Temos também as diferenças temporárias dedutíveis. Esses devem ser reconhecidos ativos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis na medida em que for provável que o resultado tributável estará disponível para ser utilizado contra as diferenças temporárias dedutíveis, exceto quando tais ativos por impostos diferidos resultem do reconhecimento no momento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja uma concentração de atividades empresariais e na data da transação que não afete quer o resultado contabilístico, quer o resultado fiscal. Eu ia falar dos prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados. Esses devem ser reconhecidos um ativo por impostos diferidos em relação aos prejuízos fiscais acumulados não utilizados e créditos. A revisão de ativos por impostos diferidos não reconhecidos no final de cada período contabilístico, uma entidade deve rever os ativos por impostos diferidos não reconhecidos, não sei o que é, investimentos em subsidiários associados e empreendimentos conjuntos. Quando a quantia registrada dos investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos é diferente da sua base fiscal, que geralmente é o custo, surgem diferenças temporárias. Estas diferenças podem ocorrer em diferentes circunstâncias, como, por exemplo, a existência de lucros não distribuídos nas subsidiárias associadas em empreendimentos conjuntos, há variações nas taxas de câmbio e na redução da quantia registrada de um investimento para a sua quantia recuperável. A mensuração, esses são mensurados pela quantia que se espera que seja paga ou recuperada às autoridades fiscais. Os passivos e os ativos por impostos diferidos devem ser mensurados às taxas de impostos que se espera sejam aplicadas no período em que o passivo é liquidado ou o ativo é realizado, respectivamente, tomando por base as taxas de impostos e as respectivas leis fiscais, que estejam aprovadas no final do período contabilístico para vigorar naquele período. Contabilização de impostos correntes e diferidos. Os impostos correntes e diferidos consistem na contabilização dos impostos correntes e diferidos e em contrapartida dos resultados do período. Temos cá um exercício em que diz: a empresa PM Limitada teve um prejuízo contabilístico em N de 1 milhão de meticais, assim determinado. Lucro normal, 500 mil meticais. Provisão para a reestruturação, 1 milhão e 500 mil meticais. Sabendo que se espera ter lucro tributáveis nos próximos 3 anos de 2 milhões de meticais. Pretende-se
efetuar lançamentos apropriados de acordo com o método do efeito fiscal. Temos aqui a resolução, resultados antes do imposto, no valor de 1 milhão de meticais, acrescer provisões para reestruturação não aceite para fins fiscais, um valor de 1.500.000 meticais, resultado fiscal 500.000 meticais e IRPS a pagar 25%. 25% desse valor será de 125.000 meticais. Temos aqui os lançamentos para os impostos a pagar. Debitamos 8.5 impostos sobre o rendimento, 8.5.1 impostos correntes no valor de 125.000 meticais e 4.4 Estado, 4.4.1 estimativa do imposto, creditando a 125.000 meticais pelo imposto a pagar. E temos aqui o segundo lançamento, que debita Estado 4.4.61 ativos por impostos diferidos no valor de 1.500.000 meticais vezes 25%, que dá um resultado de 375.000 meticais. E acreditamos o 8.5 impostos sobre rendimento a 85.2 impostos diferidos no mesmo valor de 375.000 meticais, pelo reconhecimento de impostos diferidos sobre a diferença temporária. E desta forma coloco o fim no meu trabalho, na minha apresentação da NIRF, Normas Contabilísticas de Relato Financeiro 12, que é impostos sobre o rendimento correntes e diferidos. Muito obrigada pela atenção dispensada.